Olá, pessoal, sejam bem-vindos à última parte da nossa aula número 14, onde estamos falando aqui de métodos para fazer uma correta avaliação do nosso modelo. Na parte, nas partes passadas, a gente comentou aí sobre a decomposição do erro em dois erros, bias e variância. A gente comentou aí sobre overfitting e underfitting. Mas agora eu quero comentar sobre outras formas de bias, tá? Porque o que a gente viu nas últimas aulas é o que a gente chama de bias estatístico, tá? Do ponto de vista estatístico, a parte teórica de aprendizado de máquina. Mas a gente tem um outro tipo de bias, não confundir as palavras, o efeito é muito parecido, mas não é o mesmo significado, tá? Que aqui a gente opta por chamar de bias de machine learning, ou também chamado de bias indutivo. Então, sempre que vocês verem o termo bias indutivo, não é esse bias que a gente fez de composição de loss em termos de bias e variância. O bias indutivo ele tem a ver com uma premissa, com uma tomada de decisão que ou o método ou o engenheiro que está trabalhando em cima disso tomou, e aí você acaba incluindo esse bias dessa decisão em cima do nosso algoritmo. Tá? Por exemplo, um bias indutivo pode ser modelos onde você considera apenas árvores pequenas. Então você está treinando um modelo e, e lá como parâmetro no modelo você colocou que você não quer mais que x de profundidade na árvore. Essa decisão que você toma, no caso essa é uma decisão de quem está fazendo a engenharia da coisa, ela é chamada de bias indutivo, porque se você tomou a decisão de ter apenas árvores pequenas, você não tem modelos onde você tem árvores grandes. Logo, os teus dados ou o teu modelo, eles nunca vão explorar esse espaço de estados, esse espaço de hipótese, né? Então aí eu gostaria de recapitular essa imagem que foi vista lá nas primeiras aulas, onde eu apresentei o espaço de hipótese. O que é o espaço de hipótese? Agora vamos tentar rever isso aqui agora com um pouquinho mais de conhecimento. Bom, o espaço de hipótese inteiro, que essa parte mais escura aqui, seria todas as decisões, todos os algoritmos, todos os modelos possíveis por todos os métodos conhecidos. Então, no caso aqui, Decision Tree, KNN, SVM, redes neurais. Então, cada um pode explorar uma solução diferente. Tá? Bom, vocês viram lá, por exemplo, que a árvore de decisão ela só pode fazer retas, né, em direções aqui perpendiculares, né, 90 graus sempre. Esse é uma hipótese, né, uma hipótese que é dividir o meu dataset, dividir os meus dados apenas usando esse tipo de reta de decisão. Já outros métodos podem fazer uma decisão linear, outros métodos podem fazer uma superfície de decisão não linear. Tá? Então, esse é o meu espaço de hipótese. Né? Todos os espaços de hipóteses possíveis por todos os métodos possíveis estão aqui nessa zona mais escura. Agora, se a gente... então vamos pegar apenas árvores de decisão. Né? Então, você tem um espaço de hipótese aqui delimitado para as árvores de decisão. Por exemplo, vamos supor que a árvore de decisão não pudesse fazer, na verdade, ela não pode fazer uma decisão como essa aqui. Uma superfície de decisão desse jeito aqui, uma árvore de decisão não consegue, certo? Porque as decisões da árvore de decisão são quadráticas. Embora meu desenho seja mais ou menos parecido, não é a mesma hipótese, certo? Então, essa hipótese de decisão aqui, ela está fora do escopo. Essa hipótese está aqui. Né?
Já aquela outra hipótese de decisão que eu desenhei antes, ela está aqui dentro porque é uma hipótese que é possível de ser alcançada pela árvore de decisão. É um modelo que eu consigo, se eu treinar várias árvores de decisão, talvez eu consiga achar esse modelo, né, de decisão aqui. Já, mas esse modelo aqui com uma árvore de decisão nunca vou achar. Então, a gente diz que todos os modelos alcançáveis por árvore de decisão estão neste espaço de hipótese aqui, né, nesse cinzinha mais clarinho, enquanto que os modelos que não são alcançáveis por uma árvore de decisão, que, por exemplo, seriam os modelos altamente não lineares, aí estão no espaço cinza mais escuro. Agora, a gente pode restringir isso mais ainda, porque como a gente viu lá em árvore de decisão, a gente tem vários tipos de árvore de decisão. O ID3 seria um dos métodos de árvore de decisão. A gente pode restringir... de todas as árvores de decisão, se a gente usar só o ID3, a gente tem um espaço de hipótese menor ainda, porque o ID3 não vai olhar para determinadas coisas que as outras árvores vão olhar. Tá? E uma realização do ID3 seria apenas uma hipótese. Certo? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que, a depender do algoritmo que você escolhe como sendo a sua suposta solução para o seu problema, você sempre vai estar ignorando as outras hipóteses possíveis que podem existir. Né? Por exemplo, aqui é para a árvore de decisão, essa região aqui é para todos os algoritmos baseados em rede neural. Aqui é todos os algoritmos baseados em SVM. Certo? Seria, assim, não é exatamente isso, mas seria mais ou menos essa ideia, né? Uma superfície que uma árvore de decisão pode fazer, talvez a rede neural não consiga alcançar. Na verdade, é ao contrário, né? Tem superfícies de decisão que a rede neural alcança que as árvores de decisão muito provavelmente não vão alcançar. Então, essa que é a ideia do espaço de hipótese, né? Então, cada ponto aqui, na verdade, é uma solução. É uma solução que pode ser boa ou pode ser ruim para o nosso problema. Né? E aí, alguns algoritmos talvez não conseguem alcançar determinadas soluções. A árvore de decisão, por exemplo, porque ela só tem decisões oblíquas. Aliás, oblíquas não, né? De 90 graus aqui, perpendiculares. Já as outras soluções, por exemplo, têm superfícies altamente não lineares. Tá? Bom, aí o Thomas Dieterich, num artigo bastante famoso até, dentro da comunidade de aprendizado de máquina, fala sobre isso, né, explica sobre essas diferenças, né, que é o bias estatístico, bias de variância, daí tem ele faz todo esse estudo em cima das árvores de decisão, né, porque é um pouco mais fácil de se estudar, mas o fato é que a gente tem aqui bem dividido, ó, bias estatístico, que é aquele que a gente estudou nas últimas aulas, e a gente tem o bias de aprendizado de máquina, que é esse bias que eu acabo colocando pela decisão do algoritmo que eu tomo. Então, sempre que você toma uma decisão de usar um método em vez de outro, você está inevitavelmente adicionando um bias ao seu modelo inteligente. Por exemplo, posso fazer classificação de séries temporais usando KNN? Posso, mas talvez não seja o melhor modelo. Ok? Então, muitas das características de séries temporais talvez não sejam corretamente exploradas por um método do tipo KNN. Ok? Então, o fato de você estar escolhendo KNN para trabalhar com séries neurais não é proibido que você use KNN para trabalhar com séries neurais. De forma nenhuma. Mas ele não é o mais adequado. Então, você está inserindo um bias aqui. E não é aquele bias estatístico, é um bias que a gente chama de... é um método inapropriado. Aqui, tá? É um método inapropriado. Ou, por exemplo, você tem um dado comportamento gaussiano, mas aí você usa o naive Bayes com distribuição Bernoulli, que é o 0 e 1.
você também está usando um modelo estatístico que não reflete a realidade dos teus dados. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um modelo inapropriado. Tá? Então, o bias ele pode ser apropriado. Então, o bias aqui, ó, o espaço de hipótese pode ser inapropriado quando não contém uma boa aproximação da função. Então, um naive Bayes de Bernoulli, que é que seria para dados 0 e 1, não vai ter uma boa aproximação para dados gaussianos. Então, a gente diz que esse bias é do tipo inapropriado, certo? Já um bias apropriado contém boas aproximações. Então, por exemplo, vamos usar uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão vai conter boas aproximações, mas a depender da profundidade da árvore de decisão, ela pode aproximar muito ou pouco. Apesar de ser um bias apropriado, apesar de ser um modelo apropriado, ele ainda é um tipo de bias absoluto que existe. Tá? E aí a gente pode separar, né, esse bias como sendo muito forte ou muito fraco. Né? Um bias muito forte é aquele onde você não tem boas aproximações, por exemplo, uma árvore de decisão de um único nível, que é um DT-Stump. Já um bias muito fraco é quando você tem uma árvore de decisão não podada, muito passível de ter um overfitting aí, por exemplo, né? Então, são vários tipos de bias. Aqui, por exemplo, tem um exemplo bem interessante, que foi feita uma simulação de fenômeno bias variância no algoritmo C4.5. E aí, o que acontece aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. 300%? Não, tem que dar um zoom maior. 500. Não vamos conseguir ver aqui. Mas o fato é, se vocês perceberem esses dados aqui, eles são perfeitamente separáveis com uma função linear. Tá? Então eu consigo separar bem certinho mesmo, maisinho de bolinha com uma função linear. Então, para essa base de dados, eu teria que usar um classificador do tipo linear, uma rede neural, qualquer classificador linear. Mas eu resolvi usar uma árvore de decisão. E o que acontece quando eu uso a árvore de decisão? Vocês têm que lembrar que a árvore de decisão não pode fazer isso. Ela só faz 90 graus aqui, né? Então, a árvore de decisão vai criar isso aqui. Esse desenho aqui, na verdade, vai estar na tentativa de montar uma escadinha. Certo? É uma escadinha muito fina, que na aproximação se parece com uma decisão linear, mas não é uma escadinha. Tá? Então, o que acontece? Acaba acontecendo que é um algoritmo que vai acertar bastante coisa? Vai, porque é uma boa aproximação. Mas não é o algoritmo certo para esse problema, porque esse problema seria facilmente resolvível com um aproximador linear. Tá? Então, a gente tem um bias nesse caso aqui, que o algoritmo ele é inapropriado para aquele problema. Por que ele é inapropriado? Porque justamente os dados me trazem uma decisão linear, né? Os dados precisam de uma decisão linear e a árvore de decisão não consegue formar esse tipo de decisão. Ok? Já que a gente tem um outro tipo de problema, a gente tem classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse tipo de dado, a árvore de decisão é extremamente apropriada, porque ela consegue fazer decisões aqui perpendiculares uma à outra. Certo?
Então é um algoritmo extremamente apropriado nesse caso, porque os dados estão nesse formato, ok? Ah, professor, mas como é que eu sei quando os dados estão num formato ou no outro? Normalmente você não sabe, normalmente você testa e vê o que acontece. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse bias existe, né? Essa tomada de decisão que você faz na hora de escolher um algoritmo ou outro, quando você escolhe a árvore de decisão em vez de KNN, você está deixando todas as possíveis soluções do KNN de fora. Quando você escolhe o KNN em vez da rede neural, você está deixando todas as possíveis decisões da rede neural de fora, né? Então, e você acaba direcionando a tua solução para uma solução que o KNN consegue resolver. Assim como você acaba direcionando a tua solução para uma solução que a árvore de decisão consegue resolver, ok? Bom, esse é o bias que a gente chama bias de indutivo, né? Bias indutivo é aquele bias que você mesmo, na própria engenharia do algoritmo, como ele é construído, quais são as possibilidades que ele pode gerar de superfície de decisão, isso é o chamado de bias indutivo, ou também, bias indutivo é aquele bias que, quando você escolhe um determinado parâmetro ou um algoritmo, você está colocando a tua percepção em cima do problema, né? É o caso ali do Naive Bayes com distribuição Bernoulli para dados gaussianos, ou aqui, por exemplo, a árvore de decisão para um dado onde eu precisaria só de um algoritmo linear, enfim. Tá? Pois bem, mas tem um outro tipo de bias que a gente chama de fairness bias, que é usado para se referir a disparidades do algoritmo quando enfrentado ou quando ele vai vai olhar para dados aí que tem uma distribuição de sociedade, tem um certo. Eu não gostaria de usar a palavra racismo aqui, que não é correta, mas tem a ver com demografia do seu dado, tem a ver com a amostragem dos seus dados. Tá? Tem um bom livro. Esse tópico aqui está bem quente na literatura por uma série de problemas que eu já vou mostrar para vocês. Né? Que é como deixar os métodos mais justos. Por isso que aqui a palavra é fairness, né? De justiça, bias de justiça. Porque isso aqui, na verdade, tem a ver tanto com uma amostragem errada dos dados, como com algumas características realmente de cor, de raça ou de outras coisas. Tá? Eu vou mostrar. Bom, eu acho que o caso mais emblemático que aconteceu nos últimos anos aí é o bot da Shai, da Tai, aliás, desculpa, que é um chatbot, né? Chatbot é o computador que fica falando com você, né? Que foi desenvolvido pela Microsoft. Então, esse chatbot, ele estava falando normal, né? Humanos são super legais, é, nice, sou uma pessoa boa, blá blá blá. E de repente, 24 horas depois, esse chat se tornou nazista, né? Oh, odeio feministas, eles devem morrer, Hitler está certo e odeio judeus, enfim. Por quê? Né? Esse chat ele nasceu bem, e aí o treinamento era para ser online. Então o chat foi online, as pessoas começavam a falar com o chat e usando a própria essa conversação, o chat ia se retreinando. Tá? Só que daí algumas pessoas, um pouco maldosas talvez, ou não, né, que chamaram atenção para esse problema, entraram no chat e começaram a conversar com a Thay de forma com palavreados, com conversações de cunho nazista. E como a Thay vai aprender com as conversações, ela aprendeu a ser nazista. Certo? Então, isso aqui é um claro problema de amostragem de dados. Ela teve uma certa amostragem de dados, e aí teve mais um monte de chat de cunho nazista. É obviamente que ela ia aprender isso aí. Tá? Então, isso é um tipo de bias. Por quê? Porque a maioria
das palavras que você está aprendendo são de cunho nazista, então você aprende a ser nazista. Se você pegasse esse chat e começasse a falar só de joguinho, ela ia virar um chatbot especialista em joguinho. Né? Então você tem que ter aquela distribuição bacana, bonita das tuas amostras. Né? Se você vai fazer um chatbot para vender peça, não adianta você para vender, sei lá, Magazine Luiza, né? Chatbot que é para vender máquina de lavar, geladeira, fazer atendimento ao usuário. Não adianta você conversar joguinhos ou colocar frases de jogos ou frases de acontecimentos históricos para esse chatbot, porque não é o objetivo dele, certo? Então existe aqui um erro de amostragem, né? E não foi um erro de amostragem na criação do chat, mas como eles deixaram isso aqui online, as pessoas foram um pouco mais malvosas e o cara lá da Microsoft até assumiu a responsabilidade, né? Porque justamente eles não preveram essa possibilidade, né, disso acontecer. Outra coisa bastante interessante que aconteceu é que a Amazon ela lançou uma ferramenta de recrutamento, né? Então, o que acontecia? Vinha os resumos lá, os resumês, esqueci o termo em português, o teu portfólio, lá vinha o teu portfólio e uma inteligência artificial é que analisava aquilo, né, para ver se você era uma pessoa boa de ser contratada ou ruim de ser contratada. Acontece que os exemplos, né, que tinham eram um pouco antigos e a maioria era homem. A maioria era homem, tá? Então, o que acontecia? Esse sistema de recrutamento, pelo fato do sistema ter sido treinado com muitos resumês de homens e poucos de mulheres, ele acabou aprendendo que, opa, peraí, aparentemente eu vou ter que dar uma preferência para os homens porque tem muito mais homens. Né? É aquela história do a priori lá do Naive Bayes. Né? Então aqui é outro caso de um método de aprendizagem de máquina que não funcionou, deu o que falar isso aqui, né? Porque é sexista e etc, etc, né? O pessoal acaba levando para o lado político essas coisas, que não é correto, né? É importante observar, mas também não precisa levar para o lado político, ficar com ódio da coisa, né? Isso não é necessário. Mas deu o que falar e eles acabaram abandonando essa ferramenta, porque obviamente pegou mal e tal. Com certeza eles não abandonaram, né? Mas do, né? Na forma de marketing seria muito melhor deles dizer, ó, não estamos mais fazendo isso, tarará, tarará, né? Mas enfim. Outra coisa que aconteceu foi uma falha de reconhecimento facial lá na China, então uma bilionária lá acabou sendo confundida com uma fugitiva, né? Ou uma procurada pela polícia em um sistema de reconhecimento facial. Né? Isso aqui não é necessariamente uma falha do sistema de justiça, isso aqui é uma falha genérica, né? Porque será que isso aqui foi causado por baixa amostragem ou pouca amostragem de dados? Nesse caso, não. Né? Esse é um caso que eu, na verdade, tenho até que tirar dessa lista aqui, que não é exatamente um tipo de bias. Isso aqui foi um erro, realmente. Agora, esse aqui, sim, esse é um bias. O Amazon fez um sistema de reconhecimento de criminosos, né, para tentar ver pessoas que seriam potencialmente criminosas, de reconhecimento de face, e muitas pessoas, principalmente negros, né, 40% dos matches que eram de pessoas criminosas eram de negros, né? Então aquilo estava de forma racista, né? Biased, aqui ó, racista biased, né? Inclusive vários congressistas foram confundidos com vários congressistas foram confundidos com criminosos. É claro que acaba tendo mais brancos aqui, mas só que como tem
80% branco dentro do Congresso e aqui foi 40% dos negros, né? Então, ele pegou uma parcela muito maior dos negros e reconheceu como possíveis criminosos. Então, existe um problema de bias aqui, tá? Que é talvez a pouca amostragem de pessoas negras na hora de treinar o sistema da Amazon. Então, talvez tenha poucas pessoas negras. E um outro problema, que aí eu quero comentar com vocês, que não é exatamente a questão de amostragem. Eu posso ter 50% de pessoas negras e 50% de pessoas brancas. Ainda assim, os reconhecedores de face vão reconhecer melhor as pessoas brancas. Por quê? Porque as pessoas negras, elas refletem menos a luz pela própria cor de pele. Branco reflete mais luz, preto reflete menos a luz. É uma questão física, né? Da física da natureza. Refletindo menos a luz, você consegue fica menos evidente o olho, o nariz, as rugas, né? Então, esse tipo de informação, elas acabam sendo um pouco menos visualizáveis em pessoas de cor preta, justamente porque a luz reflete menos, tá? Então tem esse tipo de problema, né? Então mesmo que você tenha 50% com 50%, o fato da cor da pele refletir menos a luz reflete que você tem menos variações ali na hora de fazer os algoritmos de processamento de imagem, você sempre fica olhando para as variações, né, de cor. Então aqui é escuro, aqui é branco, aqui é escuro. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, sobrancelha escura, branco, branco, olho escuro, branquinho, e assim sucessivamente, né? Então, olho normalmente escuro, pele branca. Você olha um negro, escuro, escuro. Então, percebe? Essas diferenças que são às vezes muito claras em pessoas brancas, não são tão claras em pessoas negras, justamente pelo fato da reflexão de luz. É um fenômeno físico, né? Então, às vezes esse bias nem é ocasionado por má amostragem de dados, como foi o caso, por exemplo, aqui do Amazon, ou foi o caso da Chatboy. Aqui foi amostragem de dados, aqui também foi amostragem de dados, aqui talvez nem seja amostragem de dados, seja realmente um fenômeno físico da baixa reflectância de luz. É uma das possibilidades, não estou dizendo que é isso, ok? Aqui também, talvez pela amostragem errada, talvez pela baixa reflectância de luz, o foto é que é mais difícil reconhecer uma pessoa negra, por exemplo, 35% das mulheres negras não foram reconhecidas no sistema da IBM, enquanto que para os brancos homens apenas foi 0,3%, enquanto que para os negros homens foi de 12%. Então, as pessoas negras têm uma dificuldade de reconhecimento, e aí eu não sei dizer se essa dificuldade nesses trabalhos aqui foram ocasionadas por ter poucas pessoas negras na base de dados, tá? Ou se é por causa daquele fenômeno físico de uma reflectância de luz mais baixa. Tá? O fato é que, professor, mas por que as bases de dados têm poucas pessoas brancas? Bom, as maiores universidades estão na Europa, as maiores universidades estão nos Estados Unidos, a maior parte da população que frequenta essas universidades é branca, então quando você vai criar uma base de dados, inevitavelmente você vai pegar fotos das pessoas mais próximas a você. Né? Não é nem por maldade, é simplesmente por facilidade. Eu estou aqui em Santa Catarina, aqui tem muito mais pessoas brancas ou de pele clara do que negros. Então, se eu sair na rua pegando foto, muito provavelmente eu vou pegar 90% de pessoas brancas e 10% de negros, certo? E talvez eu não tenha dinheiro para ir lá no Nordeste ou lá na África pegar mais e mais de pessoas negras. Então, não é por maldade. Né? Esse que é o ponto, não é por maldade, são coisas que acabam acontecendo na própria, às vezes, criação da base de dados, ou às vezes até por um fenômeno físico, como eu já expliquei para vocês. Aqui, por exemplo, é realmente problema de amostragem de dados. O pessoal fez um sistema de
de predição de idade, né, a partir da face da pessoa. E o que que acontece? Essa seria a predição correta, essa linha vermelha, né? Mas como você, numa base de dados, tem poucas pessoas de 0 a 10 anos, e você também tem poucas pessoas de 80 a 100 anos, normalmente quando você pega a base de dados com faces de pessoas, tem pouquíssimas crianças e você tem pouquíssimas pessoas muito idosas. Obviamente que em comparação com outras idades. Então esses sistemas ficam ruins nessas faixas etárias, certo? E aqui, no caso, a linha azul é para o dataset vindo da Wikipedia, o que é de se esperar, porque poucas pessoas têm perfil com foto de bebê na Wikipedia e poucas pessoas têm foto de quando se é muito velho na Wikipedia. Normalmente você coloca foto na Wikipedia quando você tem lá 40, 30, 50 anos, né? Você não vai colocar uma foto tua lá na Wikipedia com 80 anos, só se... Bom, enfim, dificilmente, né? Até porque a partir daqui você começa a morrer pessoas, então você tem até menos pessoas com fotos com essa idade. Já que se você pegar uma outra base, que não é a Wikipedia, que é o UTK, é pior ainda, porque você tem uma distribuição amostral pior ainda. Tá? Aqui, uma coisa interessante para vocês verem que não acontece só com face. Aqui é mamografia, por exemplo. Então, o que, que acontece? Eu treinei um sistema inteligente para detectar câncer de mamas em mamografia. Ok. Vai ter influência de pessoas brancas ou negras? Não, porque obviamente eu estou olhando para dentro da pessoa. Se eu estou olhando para dentro da pessoa, eu transpassei a parte da cor da pele, né? Mas isso não é verdade, porque na verdade as mulheres negras têm 42% mais chance de morrer de câncer de mama do que as mulheres brancas. Mesmo que aparentemente por dentro sejamos todos iguais, existe todo um componente genético. Então, se você treina o teu método de mamografia com essencialmente mamografias de pessoas brancas, talvez exista um componente diferente aqui para as pessoas negras, já que morrem mais pessoas negras de câncer de mama, certo? Então, não é tão simples assim. Vou tirar a informação de cor, vou olhar para os ossos da pessoa. Às vezes, ainda assim, tem um componente genético por baixo, ok? Então, espero que tenha ficado claro qual que é o resumo dessa aula aqui. O resumo dessa aula é que a gente tem o bias estatístico, que é aquele que a gente decompõe o erro em bias e variância. Esse é o bias estatístico, esse é o bias que a gente estuda na teoria do aprendizado de máquina, tá? Na teoria estatística do aprendizado de máquina. E existe o bias de aprendizado, que a gente chama de bias indutivo, que se dá através da escolha de alguns modelos que não conseguem representar certas hipóteses, e se dá também, obviamente, pela amostragem ruim ou amostragem mal feita de alguns problemas, ou até por fenômenos físicos que podem acontecer. Tá? Ok? Então, até a próxima aula e bons estudos.